estão sendo muito produtivas as tuas lives. Parabéns, tá? E gratidão. Gratidão pela oportunidade, do convite de trazer a gente para cá. E para mim é uma grande honra estar sendo entrevistada, conversando contigo. Você que é um mentor para a gente, né? Para os autores iniciantes, para os escritores iniciantes. Então, eu te considero um grande mentor, um ídolo para todos nós que estamos começando a engatinhar nessa trilha, nessa brincadeira de escrever. Então, gratidão e muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, foi um privilégio estar com vocês e ter contato com tantas sabedorias juntas. Verdade. Muita riqueza, né? Então, tu pediu para eu me apresentar, é isso? Isso aí. Eu sou terapeuta holística, né? Eu tenho muitas formações nas áreas terapêuticas. Eu sou de formação acadêmica, eu estudei turismo e hotelaria e sociologia. Então, eu sou turismóloga, mas só que desde criança, desde muito pequenininha, sou professora de yoga e de meditação. Fiz meu primeiro curso de yoga já com 8 anos de idade, que eu ia acompanhando a minha mãe. Então, de lá não larguei mais o yoga, nem a meditação. E a minha vida é isso, eu fico dando aula, cuidando da minha empresa, que eu também sou empresária, tenho uma empresa que, inclusive uma livraria de artigos esotéricos, livros esotéricos, de aperfeiçoamento pessoal. Enfim, é uma vida assim bem plural a minha, sabe? E eu consegui acoplar a minha formação acadêmica e a minha formação holística numas atividades que tem tudo a ver. Então, hoje em dia eu levo meditadores para meditar fora do Brasil, né? No Egito, na Índia, Peru, Machu Picchu, enfim. Eu vou levando grupos, assim, facilitando esses grupos e ensinando as coisas que a gente aprendeu durante esses cursos todos que a gente fez durante a vida e passando isso para o pessoal. E uma das minhas paixões são os estudos do hermetismo, né? E que eu achei uma oportunidade com esse livro de trazer esse assunto para o público em geral agora. O hermetismo é algo muito fantástico. Então, começa explicando para a gente, né, o que é o hermetismo e como ele funciona, né, como um manual da vida. O hermetismo, na verdade, é a base de todo o conhecimento da humanidade. Com Hermes começou, né, Eldis? Desde o Antigo Egito, nós estamos falando aí das primeiras dinastias do Antigo Egito, né? Então, dinastia 1, 2, 3, digamos assim, existia uma sociedade bem primordial, mas bastante evoluída intelectualmente, espiritualmente, energeticamente e tudo mais. E depois, com as invasões, com guerras e não sei o que, aquilo foi se perdendo, né? E hoje nós perdemos muita coisa do que tínhamos antigamente, do Antigo Egito. Mas o hermetismo vem dessa época, né? De uma estirpe filosófica iniciada por Thoth, um ser que foi personalizado como Imhotep e deificado como Thoth na mitologia egípcia. Esse mesmo ser, ou essa mesma estirpe, essa mesma linhagem filosófica foi trazida pelos gregos para a Grécia com o nome já de Hermes, o 3 vezes grandes, Hermes, o Trismegisto. E também na Roma Antiga ele foi deificado e chamado de Mercúrio, né? O deus Mercúrio, aquele que traz a comunicação, enfim, responsável por tudo isso. Então, é um conhecimento muito antigo, mas que é a base de toda a nossa ciência. Então, você pode imaginar que ele gerou a medicina do passado, o hermetismo gerou as filosofias, o hermetismo gerou a astrologia, portanto, a astronomia, que veio depois da astrologia, a alquimia, que depois gerou a química, e assim por diante. Então, ali foi onde todo o conhecimento iniciou e começou a ser formatado para as civilizações, né? E das civilizações dos outros países, por exemplo, as pessoas iam até o Antigo Egito aprender com os mestres de lá, que na época os mestres eram também os sacerdotes, que eram também
os médicos, que eram também cientistas, o conhecimento era muito holístico, muito integral, né? Então, não havia se fragmentado o conhecimento como hoje em dia nós temos. A nossa academia hoje estuda ou biologia, ou filosofia, ou matemática, ou engenharia. E naquela época, não. O conhecimento era integral. Então, o mesmo ser que entendia tudo sobre construção de templos e de catedrais, ele entendia também sobre os outros cálculos de geometria, e também sobre saúde, e também sobre filosofia, enfim. O matemático, era tudo muito, muito holístico, muito integral. Então, o hermetismo vem dessa época, assim, dessa época em que o conhecimento ainda era integralizado e nós ainda não acreditávamos na fantasia da separatividade. Naquela época, nós sabíamos que nós pertencíamos a um todo, né? Nós somos todos um e fazemos parte de um grande todo maior que nós. E depois isso foi se fragmentando. Hoje a gente tem um especialista para o joelho, outro especialista para os olhos, outro especialista para o coração. E ficou tudo muito perdido, o conhecimento, muito fragmentado. Então, a gente veio estudar o hermetismo e tentar, então, mostrar como, na verdade, nós fazemos parte de um todo e como esse todo interfere na nossa vida, né? E nós somos partezinha da engrenagem desse todo. É mais ou menos isso o que eu tinha para falar sobre hermetismo, para a gente não se prolongar muito, Eldis. Mas tudo vem de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, exatamente. E foi como ele foi popularizado, né? Porque no Antigo Egito, o conhecimento ele era escrito em idiomas sagrados, idiomas, hoje em dia chamamos de mortos, né? Línguas mortas. Então, os hieróglifos, né? Depois veio o cópita, depois veio o sânscrito, enfim. Mas foram os gregos, né? Os povos helênios daquela época que foram até o Egito, aprenderam com aqueles mestres e conseguiram traduzir e registrar isso para o grego. E do grego é que foi, então, disseminado para o mundo inteiro, né? E depois para o sânscrito, depois para todos os outros idiomas. Mas o idioma primordial mesmo, hoje nós consideramos quase não inteligível, né? A gente não consegue decifrar aqueles textos daqueles antigos papiros e pergaminhos, né? Mas ele foi popularizado, sim, como Hermes, por causa justamente da capacidade que os gregos tinham, né? Do estudo, da filosofia, o idioma que tomou conta do mundo inteiro, né? Então, eles facilitaram a disseminação desse conhecimento. Bacana. No seu livro você propõe uma reestruturação, né, da vida da pessoa em 7 semanas, cada uma com base num princípio hermético, né? Como é que funciona isso? Conta pra gente. Realmente, o meu livro ele traz isso, ele traz essa proposta, né? Ele tem esse propósito de transformar a vida das pessoas. Então, você me pergunta quem que é o meu público-alvo. É toda e qualquer pessoa que não esteja 100% satisfeita com a sua vida. Então, aquela pessoa que ainda tem coisas para resolver, coisas para entender, aquela pessoa que ainda dá murro em ponta de faca, que ainda está patinando, não está sabendo como funciona a vida, como fazer a vida deslanchar, né, numa ascendente. Então, esse livro propõe isso, ele tem esse propósito, ele tem a capacidade, se a pessoa se aceitar os exercícios propostos ali, o livro tem a capacidade de transformar a vida da pessoa em 7 semanas, e a gente dedica 1 semana para cada uma das leis universais, 1 semana para cada um dos princípios universais, e ali a gente traz exercícios, a gente primeiro traduz, né, toda essa filosofia hermética é traduzido para uma linguagem bem popular, bem simples, bem acessível, e eu acho que essa foi a minha missão, trazer esse conhecimento que é de um povo mais erudito, que é de filósofos, cientistas, hermetistas, alquimistas, gente que estuda e gente que domina a informação. Mas eu acho que a minha missão e a missão do livro Manual de Instruções para a Vida foi justamente popularizar esses segredos antigos, né? Esses segredos do mundo antigo, e facilitar a vida das pessoas nos dias de hoje. Por incrível que pareça, é um conhecimento milenar, mas ele é
atemporal. E hoje ele é 100% atualizado, digamos assim. E essa é a proposta do livro, sim. Maravilha. Então você está falando mais ou menos aí com 100% das pessoas, né? Que todo mundo ainda tem uma... Como somos imperfeitos, né? Exatamente. Pode ler o seu livro. A gente até criou aquele avatar, né? Aquela pessoa ideal ali, qual seria meu público, mas eu percebi que depois que a gente lançou esse livro, eu atingi tanto aquele ser intelectual, eu tenho leitores assim, tipo, tem uns depoimentos lindos, uns retornos lindos que a gente recebe, que a gente fica apaixonado. Um leitor meu de 95 anos de idade, um intelectual, um professor. Sábio. É um sábio, um professor de história e de filosofia. E ele disse assim, eu sou o tipo de pessoa que lê no mínimo 3 livros por mês. E, garota, eu gostei muito do seu livro. Ele está muito bom. Você fez uma obra muito bela. E eu sou grato por isso. Eu disse, nossa, uma pessoa intelectual, né? De todo o tipo. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu não estava pretendendo atingir esse público. Eu estava pretendendo justamente atingir aquele ser mortal, normal, que nem tem o hábito da leitura, que não tem muita familiaridade com literatura e é desapegado dessas coisas, né? Uhum. E eu escrevi para esse público, para o público que não é necessariamente intelectualizado, não é necessariamente um leitor, um fanático por livro, e nem um estudioso. E acabei atingindo os dois, o que para mim é a glória, né? Porque um autor que consegue, já na sua primeira obra, atingir esse público e esse público. Então, eu tenho, assim, adolescentes que me retornam dizendo, você mudou minha vida, você me fez pirar o cabeção, com aquela gíria toda do pessoal da idade teenager mesmo, e me falando que o livro ajudou demais, e mudou as perspectivas, e mudou completamente a maneira de pensar e de viver. Eu fiquei muito feliz, sabe, com isso, com esse resultado. Legal, muito bom. Assim, vamos pegar um princípio, né, por exemplo, um dos 7 princípios, que é o mentalismo, né? Como é que ele funciona, por exemplo, na vida de um escritor, de quem escreve, ou pode fazer com que a vida dele funcione melhor, o princípio do mentalismo? É importante que a gente conheça esse princípio, porque o mentalismo é tudo. Então, esse princípio diz que nós estamos dentro da mente do todo. É como se nós estivéssemos dentro de uma mente maior, com as nossas mentes menores, né? Uhum. E nós vivemos, na realidade, dentro de um grande programa mental, como se fosse um grande programa de computador. E nesse programa nós rodamos o nosso próprio programa também. E é assim que funciona. E esse princípio explica de que tudo, exatamente tudo, que foi criado, manifestado, materializado no mundo material, né? Foi feito primeiro com um pensamento. Alguém pensou todas essas coisas primeiro e depois isso aconteceu, isso se manifestou na matéria. Então, um escritor, o convite desse meu livro é para que as pessoas sejam os próprios escritores, tendo noção de que o mentalismo funciona, querendo ou não querendo, todos nós somos vivos. Co-criadores. Co-criadores, exatamente. Então, querendo ou não querendo, conhecendo ou não conhecendo a lei, né, do mentalismo, nós somos regidos por ela. Nós só existimos por causa dela. E tudo que nós fazemos na nossa vida é por causa do mentalismo. É por causa da nossa frequência mental, dos nossos padrões mentais e tudo mais. Então, é necessário que um escritor ou que qualquer outra pessoa tenha a noção de que ela constrói a vida dela a partir do padrão mental dela mesma. Então, é muito importante que a gente entenda o mentalismo e entenda que tudo que acontece na nossa vida é por causa do mentalismo, do nosso plano mental. Nosso plano mental, ele é dividido em mais de uma mente. Nós temos a mente inferior, que algumas escolas chamam de mente inferior. A mente concreta, o corpo mental concreto, por exemplo. E o corpo mental abstrato, que seria uma mente mais correlacionada com a mente do todo, com a mente divina, com a mente do Deus Criador, digamos assim, né? Caso você acredite nesse ser. Então, é dessa forma que a gente cria tudo que acontece na nossa vida.
Então, é necessário que saibamos disso, e ali no nosso livro a gente ensina como que funciona o mentalismo e como que nós todos trabalhamos já com o mentalismo e às vezes não nos percebemos. A gente não percebe que a gente é mental e tudo que acontece é pela mente. A gente vai simplesmente trabalhando no automático, no piloto automático, e sem saber que nós estamos provocando tudo que acontece na nossa vida com o nosso pensamento. Então, é bastante grave isso. E qual seria a solução para isso? A solução seria nós estarmos sempre nos vigiando, ou seja, vigiando os nossos pensamentos, Eldis. Eu estar sempre analisando, esse pensamento que eu estou tendo agora, nesse exato momento, ele é meu ou não? Ou eu simplesmente minha mente foi infiltrada com um pensamento alheio, com um pensamento de alguém que postou alguma coisa na internet, uma propaganda que eu assisti na televisão. Esse pensamento é meu ou foi feito fora de mim e eu estou simplesmente acatando e reproduzindo como se fosse assim um boizinho na boiada, né? Ou na manada, assim. Acompanhando um fluxo mental que, na verdade, eu não estou nem dominando e nem me percebendo. A partir do momento que eu adquiro o hábito de vigiar meus pensamentos, eu vou perceber se eles são meus ou se eles são comprados de outros. E o mais importante que isso, eu tenho que perceber se eu comprei esse pensamento, mas ele está de acordo com os meus valores, ele está fazendo bem para mim, ou eu estou simplesmente sendo manipulada, dominada por um pensamento que nem é meu. Isso geralmente é o que acontece quando a gente não percebe o mentalismo, a gente não percebe esse princípio primeiro dos princípios herméticos e a gente vai levando a vida e, na verdade, a gente vai sendo levado pela vida sem saber que nós temos o poder de nós levarmos a nossa vida como a gente bem entende, escolhendo os pensamentos. A Vanessa está complementando a pergunta aqui, ela fala que você aponta a importância do pensamento linear e reducionista, né, na construção do pensamento circular e holístico, é isso? Circular e holístico. A gente tem que saber, Vanessa, obrigada pela pergunta, querida. A gente tem que saber, a gente tem que ter a noção que tudo é holístico, tudo está interligado. Não existe nada que não tenha uma correlação. Então, aquele papo de que diz que nós somos um, é verdade, porque existe um elemento que permeia todos nós e tudo que está ao nosso redor, né? Esse elemento que seria a quinta essência, o quinto elemento, porque você sabe, nós somos feitos de terra, água, fogo, ar, e tem um tal de quinto elemento, que é o tal do éter. Consciência. A consciência, exatamente. É aquele elemento que penetra tudo e a todos. É o elemento onividente, onipresente, né? Que a gente ouve falar bastante. Uhum. Esse elemento aí é aquele que é o amálgama, que é responsável por fazer a liga entre todas as coisas, todos os seres, todas as pessoas, todos os acontecimentos, sejam eles políticos, econômicos, biológicos, naturais, catástrofes. Tudo está interligado e tudo tem uma causa que a gente às vezes nem percebe que ela existe, né? E o mentalismo nos convida, sim, a ter um olhar holístico, circular e não mais linear, não mais fragmentar. Essa é a grande sacada, é o grande aprendizado. A ciência também corrobora isso, está corroborando isso com essa teoria do físico, acho que é Giuliano Tononi, a teoria da protoconsciência, né, que tudo tem essa protoconsciência que vai se desenvolvendo, né, então nós já fomos seres protoconscientes, né, na época lá da pré-história, quando éramos amebas, né, aí fomos evoluindo, fomos ganhando níveis cerebrais até nos tornarmos conscientes, né, fomos inconscientes, subconscientes, agora somos seres conscientes, né, qual que é o próximo passo? Supraconsciência, é justamente nós entendermos que nós somos maior do que pensamos que somos, né? Uhum. Houve uma época, Eldis, que nós acreditávamos que nós éramos só esse corpo, ou nós acreditávamos que tudo que havia é o que a gente consegue enxergar, ver, tocar.
Sentidos, que está a nosso alcance dos 5 sentidos. E não, há muita coisa além dos 5 sentidos que nós, com eles, não temos ainda capacidade de alcançar. Mas essa supraconsciência, que é o que nós estamos galgando, né, nos degraus evolutivos, isso é o que vai nos trazer essa consciência de que nós somos um ser muito maior, muito mais interligado e muito mais poderoso do que nós julgamos ser nos dias atuais. Então, crescemos muito consciencialmente, sim, mas falta uma caminhada também bastante grande aí pela frente para que nós todos entendamos o que é essa supraconsciência, né? Do que nós realmente fazemos parte, o que nós realmente somos, para que estamos aqui nesse mundo material, enfim, o que viemos fazer, né? Para onde vamos voltar, um dia, enfim, tudo mais. Essas coisas são respostas que o hermetismo nos traz. Sim. Muito bom, muito bom. O seu livro, ele fala de 7 leis, né? A gente, obviamente, não tem tempo para falar de cada uma aqui, de todos aqui, mas fala de uma maneira mais abrangente sobre essas leis herméticas, né? Essas 7 leis herméticas. Nesse livro, nós vamos falar das 7 leis universais. Então, que segundo essa estirpe filosófica, né, todos esses pensadores antigos, eles dizem que o mundo e tudo que nele há é regido por essas 7 leis. A minha vida, a tua vida, a vida da minha empresa, da minha escola, do meu país, enfim, tudo, absolutamente tudo. É o mentalismo, que é o primeiro, que a gente conversou um pouquinho sobre ele. O princípio da correspondência, que seria o segundo princípio, que é aquele que diz que o que está em cima é como o que está embaixo. E ele nos mostra, assim, a virada de grandes chaves, né, de grandes sacadas. Quem nunca teve uma curiosidade para saber como que são as dimensões superiores, os mundos extraterrenos, enfim, porque eles existem, né? A gente não pode presumir que nós somos o único mundo no universo. O universo é gigantesco, então há outros mundos, sim. Então, ele está dizendo, explicando esse segundo princípio, que o que está lá, fora do nosso alcance, fora da nossa consciência terrena, é como se fosse um espelho do que está aqui. Ou seja, aqui, o que nós tocamos, temos acesso, é um espelho imperfeito, um reflexo imperfeito dos mundos superiores, né? Das dimensões superiores, dos mundos mais sutis, mais elevados. E que existe uma correspondência, então, com o que está em cima é como o que está embaixo, e existe uma correspondência que o que está fora é como o que está dentro, esse princípio nos fala. Então, esse é um princípio muito polêmico, porque quando eu lembro disso, eu lembro que o que eu estou vendo no outro é o meu espelho. Muitas pessoas têm dificuldade de assumir e de internalizar esse princípio, porque, como assim o que eu estou vendo no outro é o que eu tenho dentro? Quer dizer que aquilo que eu odeio naquela fulana, eu tenho em mim? Não pode ser. Sim, sinto muito dizer essas coisas assim, de supetão, às 6:30 da tarde, mas é o que acontece. Se você viu, se você teve a capacidade de enxergar, seja uma habilidade, seja algo admirável daquela pessoa, ou algo que te dá asco, que te dá raiva, que te traz angústia, aquilo, se você foi tocado por aquilo, é porque você tem dentro de você. E é algo que você precisa trabalhar. Se é algo que te deu angústia, que te deu asco, que te dá aversão, é algo que você precisa reconhecer dentro de você e poder curar. Porque quando a gente não olha, a gente não cura, a gente não vê a necessidade de trabalhar isso dentro da gente. Por outro lado, é um princípio bem confortável, daquele jeito que você está admirando demais uma pessoa. Por exemplo, eu admiro muito o Eldis, porque ele tem muita capacidade de escrever livros e não sei o quê. Eu quero ser assim um dia. Se eu admiro o Eldis por isso, é porque eu também tenho essas capacidades dentro de mim. Caso contrário, eu não teria nem percebido que o Eldis existe e que essas habilidades nele estão. Então, é um princípio que nos traz essa provocação, sabe? Esse segundo princípio. Depois, no livro, a gente vai falar sobre o princípio da vibração, é aquele que diz que nada está parado, nada está morto, tudo tem vida, tudo se movimenta. Ele diz mais ainda.
ele diz isso tudo, né? Que a física moderna já está constatando, né? Que tudo está vivo, nem as coisas que são materiais, elas estão inanimadas, elas têm vida, elas vibram, elas têm uma frequência vibratória, elas têm uma memória e têm mais uma consciência. Como ele falou, a ameba tem consciência? Tem. Tem um nível de consciência. O vegetal tem consciência? Tem. Tem um nível de consciência. O animal também? Ok, também tem. Todos esses seres, todas essas criaturas, eles têm um nível de memória, um nível de consciência, um nível de sentimento e tudo mais, de vibração. Então, esse princípio aí nos ensina, e lá no livro a gente ensina como a pessoa pode aumentar a sua própria vibração para atrair coisas que ela queira, para atrair coisas que a façam bem. Depois a gente vai passar pelo princípio da polaridade, que é um princípio também bastante polêmico, assim como o da correspondência. O da polaridade, as pessoas também sentem um pouco de desconforto de entender que o igual e o desigual são a mesma coisa, que os opostos, eles são, na verdade, a mesma coisa, só que vibram de forma diferente. Então, que o dia é a mesma coisa que a noite, né? Que a escuridão é a mesma coisa que a luz. É a mesma coisa. Se elas são partes da mesma categoria de coisas, eu posso transmutar a escuridão em luz, assim como eu posso transmutar, o mundo faz isso, ele transmuta a noite em dia, eu posso transmutar o frio em calor, eu posso transmutar a avareza em generosidade, a pobreza em riqueza e abundância, desde que eu conheça o princípio da polaridade e desde que eu saiba os mecanismos para trabalhar e transformar, mudando o quantum de vibração, o quantum de energia de uma coisa para transformar ela em outra. Então, uma coisa que não me favorece, que não me faz bem, eu posso transformar naquilo que me favorece, que me faz bem? Posso. Como? Através do princípio da polaridade, estudando ele e sabendo como fazer através da transmutação mental. A gente vai voltar lá, porque o remédio disso é o primeiro princípio, é o mentalismo. É a vibração. Através do mentalismo, a gente melhora a nossa vibração. Através da vibração, a gente melhora a nossa polaridade. A gente pode pular de um polo que não é o desejado para um polo que é o desejado. Mas dominando as leis, conhecendo as leis e sabendo manipulá-las. Essa é que é a verdade. A gente precisa saber manipular, né? Entrar na engrenagem do mundo e viver de acordo com elas e não contra elas. Porque a gente só apanha se a gente for querer ir contra essas leis e dizer, não acredito nisso, isso não funciona. Só funciona na vida de quem acredita. Não. A força da gravidade, por exemplo, a lei da gravidade. Tendo você estudado física na sua adolescência ou não, você é regido por essa lei. É ela que te puxa para o centro da Terra e é ela que te mantém firme na superfície. Queira você conhecer ou não que ela existe, entendeu? Ela vai atuar na sua vida. Todas essas 7 leis vão atuar na sua vida. Queira você ter conhecimento delas ou não. Isso não tem como fugir, sinto muito, mas é mais legal que a gente conheça-as para saber dominá-las e controlá-las e utilizá-las do que a gente ficar simplesmente sendo levado de um lado para o outro como, sei lá, marionetes, né? E até, assim, a vida e a morte, né, são os mesmos princípios também, né? O que falam as religiões, né? Tem as religiões que pregam a ressurreição, a vida eterna, as outras que falam que a grande vitória que a gente tem que ter nessa vida é sobre a morte, porque é a mesma coisa também, né? É a mesma coisa. Quando entramos na vida e na morte, a gente passa pela polaridade e entra especificamente na lei do ritmo, que é a 5ª lei. A lei do ritmo é essa que nos lembra que tudo é cíclico, que você nasceu para morrer, a gente não nasceu para outra coisa. Nós nascemos para morrer. Tem muita gente aí com projeto de vida eterna. Não dá. Na vida material eterna, essa não existe. Então, esse 5º princípio, ele vem nos dar assim, um balde de água fria e de consciência e de lucidez para dizer nada do que está hoje acontecendo na sua vida vai durar para sempre.
Então, se você está passando por uma situação muito difícil, muito complicada, sei lá, faliu a empresa porque a pandemia acabou com o meu negócio, você tem que se preparar, porque esse ciclo vai acabar, vai começar um outro, e esse outro vai te impulsionar para uma outra polaridade, uma polaridade positiva. E se você estiver lá se lamentando como vítima, que agora o mundo acabou, desabou em cima de mim, você não vai ver esse impulso, esse novo ciclo, essa nova onda, essa nova maré boa que vai vir, está chegando já. E ela está querendo te impulsionar para cima. Mas você tem que estar esperto, tem que estar preparado para poder pegar esse impulso para novo ciclo poder começar. Então a gente tem que largar o velho. 2019, eu acredito, Eldis, que tenha sido um ano que era para nós termos encerrado vários ciclos. Nós como humanidade, nós como sociedade, digamos assim. E nós não fizemos isso direito. A gente não aprendeu que aquele ciclo 2009, lembra quando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 acaba, começa de novo lá no 0, no 1. A gente não se percebeu que era para ter acabado com alguma coisa e a gente quis permanecer com aquela coisa, com aquele padrão antigo. E veio 2020 e, vocês não vão por bem, vocês vão por mal. Todo mundo teve que largar o velho para aprender a viver um novo mundo, uma nova rotina de higiene, uma nova rotina de hábitos, uma nova rotina de cumprimentos, sabe? Tudo a gente teve que reaprender. Por quê? Porque a gente estava apegado no passado, apegado num padrão social, num padrão político, num padrão econômico, que já estava praticamente falido, mas nós não queríamos ver. Saturado, completamente saturado. Mas nós não queríamos ver, porque uns estavam muito bem assim, outros estavam achando que iam ficar muito bem, e os que estavam mal mesmo, por baixo de tudo, esses estavam sem força nenhuma para tomar uma atitude, para viver e vencer na vida. Então houve essa tramóia do universo, essa pandemia que nos aconteceu para justamente nos chacoalhar, nos trazer um banho de água fria, de consciência, para que a gente consiga encerrar o ciclo antigo e começar um ciclo novo. Essa lei do ritmo, o quinto princípio, ele nos fala sobre as estações do ano, sobre o dia e a noite, sobre a morte, o nascimento e a morte, sobre todos esses ciclos da nossa vida, né? A gente tem muitos ciclos na nossa vida. São as medidas em segundos, as medidas em horas, as medidas em dias, em décadas, em setênios, enfim. Mas tudo é cíclico e nada dura para sempre, nem o seu corpo. Então, ela é uma lei que nos ensina a que a gente não tem que se apegar. Se tá ruim, prepare-se porque vai ficar bom. E se tá muito bom, prepare-se também porque pode ficar ruim. Pode vir alguma coisa que vai te fazer cair teu padrão, ou padrão de vida, ou padrão vibracional, enfim, que ele vai te forçar a evoluir para que você consiga galgar um degrau maior, uma oitava acima no nível evolutivo. E isso é muito bom para nós. Pode ser desconfortável, mas é bom. Isso nos traz evolução, isso nos traz crescimento intelectual, consciencial, espiritual e tudo mais. Esse é o quinto ritmo. A causa e efeito seria o sexto princípio, que a gente também dá uma olhadinha lá no meu livro. É aquele princípio também um pouquinho desconfortável de entender que nada acontece por acaso. Então, se você acha que sorte existe, se você acha que azar existe, que o fulano tá bem de vida porque ele teve sorte, porque nasceu rico e agora vai morrer rico, não. É alguma coisa ele fez, ou no presente ou no passado, ou seus antepassados fizeram para que ele mereça estar muito bem de vida hoje. Tudo tem uma causa. Mesmo que você não conheça essa causa, você deve entender que tem uma causa. Nada é por acaso, o acaso não existe, isso é uma lorota, o acaso é um apelido que nós resolvemos dar às coisas que nós não conhecemos, às causas que nós não conhecemos, mas acaso não existe. Tudo tem uma causa e toda causa tem seu efeito, e todo efeito tem a sua causa. O que acontece é, como tem aqueles planos, aqueles vários outros planos que a gente não alcança ainda com a nossa consciência atual,
A causa do que nós estamos sofrendo hoje em dia, ou passando hoje em dia, pode estar num plano desses, por enquanto, invisível. Então, não é culpa de ninguém, culpados também não existem. Quando a gente percebe o verdadeiro significado dessa lei, causa e efeito, a gente percebe que não existe vítima, não existe algoz, não existe nenhum desses personagens que, na verdade, ninguém é culpado por uma coisa ruim que aconteceu a você. E ninguém também é o teu herói, que por isso, graças a fulano de tal, é que você está bem de vida. Não. Você está bem ou você está mal por alguma coisa que você provocou. Você mesmo atraiu. Alguma causa que você gerou. Né? A gente planta uma coisa e vai colher aquela coisa. Não há nenhuma possibilidade, nem neste mundo e nem em nenhum outro mundo qualquer, de você colher aquilo que você não plantou. Então, se você colheu o abacaxi, azeda porque você plantou ele, você não plantou banana doce, você colheu aquilo que você plantou no passado. Assim como que aquilo que a gente está colhendo hoje é aquilo que a gente plantou no passado. Então, não existe essa história de botar culpa no outro. Não tem o outro. Todos somos um. Nós somos uma coisa só. Se o outro está representando este personagem, é porque eu precisava ver eu dentro dele, dentro desse espelho. Senão o outro não representaria. O outro não viria com essa atitude. Porque ele só aparece aquilo que eu preciso ver. O que eu não preciso ver aparece para minha vizinha, não é para mim que vai aparecer. Entendeu? Então isso é o que nos ensina a causa e o efeito. E depois o livro ainda fala sobre a famosa lei do gênero, né? Aquela lei que nos fala que tudo tem gênero, e é verdade. Tudo tem gênero. Até Deus, pai e mãe, né? Tem gente que acha que Deus é pai. Não. Deus é pai e mãe. Não tem todos nenhum... temos, né? Todos nós temos uma porção masculina e feminina, e tem gente que nega, né? Os homens que tem negam gente que nega e se dá mal. Exatamente, as mulheres que negam o lado masculino. Exatamente. Então, esse princípio, o sétimo princípio e último, que aborda no meu livro, ele fala exatamente isso. A necessidade de você se perceber homem e mulher, masculino e feminino, positivo e negativo, saber equilibrar essas polaridades dentro de você, né? Isso é o significado do famoso namastê, né? A direita cumprimenta a esquerda e a polaridade se une em unidade. Então, é isso que traz o sétimo princípio, o princípio do gênero. Ele pede para nós nos equilibrarmos o nosso masculino e o nosso feminino, porque nós precisamos das duas forças para gerarmos qualquer coisa e criarmos qualquer coisa nas nossas vidas. Não tem a menor possibilidade de eu fazer um filho se eu não usar a energia masculina e a energia feminina. Assim como não tem a menor possibilidade de eu escrever um livro, de eu abrir uma empresa, de eu fazer um projeto, um trabalho da escola, se eu não usar minhas duas polaridades. Por quê? Como minha polaridade masculina, eu tenho impulso, eu tenho ideia, eu tenho aquela ânsia de dar o primeiro passo, ok? Mas se eu sou só masculina, se eu sou só yang, eu não tenho a paciência, o saco, para poder estar nutrindo, amamentando, cuidando, botando um casaquinho, tirando... Enfim, eu não tenho a paciência maternal, a paciência feminina para fazer aquilo crescer, vingar, dar frutos, entendeu? Então, a gente precisa das duas polaridades equilibradas, temos que ter consciência disso, porque senão nós seremos incompletos. Nos mundos superiores, nas dimensões superiores, isso também acontece. Os seres das dimensões mais elevadas também têm polaridade masculina e feminina, só que eles já estão tão evoluídos, como por exemplo, do reino angelical para cima, por exemplo, eles já estão tão evoluídos que eles não precisam mais estar em corpos separados. O masculino e o feminino não estão mais em dois seres separados. Eles conseguem criar a partir de si mesmos, porque eles já estão completados. Mas nós ainda não evoluímos tanto assim. Né? Por isso que a gente ouve dizer, anjo não tem sexo. Não tem mesmo. O sexo existe aqui no mundo animal, no mundo hominal, mas já no reino angelical já não tem mais. Daí para cima,
já não tem mais, porque os Isso aí me seres já lembrou, estão... isso aí me lembrou um ensinamento do Vedanta, que fala assim que cada pessoa ela precisa ser o seu próprio pai e sua própria mãe. Ou seja, obviamente você tem seu pai e sua mãe, mas a gente projeta nos outros aquilo que a gente foi criado, o seu pai e sua mãe. Então, o seu pai é aquela pessoa que te motiva, né? E a sua mãe é aquela pessoa que te acolhe. A partir do momento em que você se motiva, né, e que você se acolhe, você não transfere isso para o outro. Exatamente. Você aceita seus erros, você aceita tomar o remedinho, aceita a cura, né? Aceita a sua mãe interior, né? Exatamente. E não é só na chicotada, e não é só na lição de moral, né? Que a gente vai virar um ser humano completo. A gente vai precisar realmente ser o nosso pai e ser com a nossa mãe. Então, a necessidade de ter os dois lados da moeda bem equilibrados para que a gente consiga viver bem. Essas leis são 7 leis que nada mais fazem do que nos ensinar a viver bem. Eu acho que todo ser humano deveria ter o direito de, assim que nascesse, receber o manual de instruções para a vida. Receber acesso ao hermetismo. Conta pra gente aí, né, do livro, né, e como é que as pessoas podem adquiri-lo. Fala aí pra gente. Então, esse aqui é a minha obra-prima da Unipaz. Eu sou aprendiz da Universidade Internacional da Paz, sou uma das voluntárias da diretoria, conselho gestor dessa universidade, e eu tive uma provocação de fazer uma obra-prima, que nas outras universidades é conhecido como o TCC, né? O trabalho de conclusão de turma. E eu não arrumava tempo para fazer o meu TCC da Unipaz. E aí veio a lei do ritmo e me fez arrumar tempo para construir. Eu quebrei o calcanhar em micropartículas, em microfraturas, e fiquei 3 meses sem poder pisar com esse pé no chão. Eu tive que parar de dar aula, eu tive que parar de dar curso, eu tive que parar de dar palestra, eu tive que parar de fazer as meditações, eu tive que parar as minhas viagens, eu tive que parar de atender no meu consultório. Eu consegui 3 meses para ficar sentada com o pé para cima na frente do meu computador, e foi assim que eu consegui escrever o meu livro. Ele estava todo aqui. O universo é tão fantástico, tão maravilhoso, quando a gente aprende a lidar com as leis. Eu já tinha acesso às leis, eu já tinha acesso a esse conhecimento. Mas, como eu te falei, o hermetismo é um conhecimento que é muito fácil para as pessoas intelectuais, para as pessoas estudiosas, mas não é tão acessível assim para o público em geral. E a minha tarefa foi transformar toda essa sabedoria milenar numa linguagem popular, numa linguagem acessível, fácil, gostosa de assimilar e aprender. Então, eu sentei durante esses 3 meses com o pé quebrado, me recuperando dessa fratura, e o universo deu um jeito de fazer tempo na minha vida, o tempo que eu precisava. Lembra que a gente tem que respeitar os ciclos? A natureza, o inverno, o verão, né? O nascer, o morrer, a introspecção, a extrospecção. A gente tem que respeitar esses ciclos. E eu não estava respeitando, eu estava com a vida toda atribulada. As gordas e magras, né? As vacas gordas, as vacas magras. A gente tem que saber lidar com isso, né? E eu não queria. Eu tinha um sonho de escrever um livro. Eu não tinha a menor ideia de como que eu ia parar a minha vida, né? Atribulada, para fazer isso. E daí o universo deu esse jeitinho para mim, quebrando meu calcanhar, e eu agradeço, sou imensamente grata até hoje por causa disso. E aí entrou o Eldis na minha vida, entrou a coach, a Gabriela, ela me ensinou, me ensinou a ter o hábito, né, da leitura, a capacidade da escrita, enfim. Aí veio o Eldis e disse, não, agora você vai aprender a publicar. Escrever você já soube, então agora você precisa aprender a publicar. Eu não tinha a menor ideia como se fazia isso, de publicar. Escrever não foi o pior. O pior para mim, o mistério grandioso para mim, era o pânico. Como que eu vou fazer isso? Chegar na mão das pessoas? E agora, quem vai ver? Aí veio o santo do Eldis, esse editor que eu vou admirar pro resto da minha vida.
e que está ajudando muitos escritores, muitos autores, e me ensinou a como materializar isso daqui. Então foi um sonho já de bastante tempo, anos, mas que eu não tinha tempo para escrever, e depois que eu escrevi, eu não tinha a menor ideia como se fazia para publicar um livro. E aí que eu sou tão grata a você, Eldis. Esse livro aqui a gente está vendendo. O livro físico, você pode encontrar pela minha livraria, eu tenho uma livraria, né? Já há mais de 20 anos, uma livraria de artigos e livros esotéricos e de aperfeiçoamento humano. Passa o endereço para as pessoas, hein? É a Triângulo, né? Então você vai entrar no... Pode entrar pelo meu site, que é o www.rovaniferreira.com. Clica no link do livro e você vai ser direcionado para a minha loja virtual. E vai pedir lá o livro, vai pagar e vai receber esse livro aqui pelo correio, na sua casa, no conforto do seu lar. Para aqueles que não gostam mais, não curtem mais ler o livro em papel, né? Porque o que eu percebi é que é 50% das pessoas. Tem muita gente que não quer nem saber falar de papel, né? Que quer o e-book, que quer o Kindle, que quer, enfim, o livro eletrônico para não queimar árvore, matar árvore, não sei o quê. E tem as pessoas que não abrem mão de jeito nenhum de estar com o seu livro para poder riscar, anotar, enfim, fazer 1000 anotações. Então, nós estamos aí atendendo esses dois públicos, né? Como eu te falei, o meu público ele é assim, heterogêneo mesmo, e graças a Deus, sou super grata por isso. Mas entrando no www.rovaniferreira.com, clica lá nesse ícone aqui e você vai ser direcionado para a minha loja, uma loja maior, que tem outros artigos além de livros, tá? Tem muitas coisas lá, porque eu sou empresária já desde 1997, então tem muita coisa lá. E entre esses produtos, um deles é o meu livro e de outros autores também, que a gente tem a honra de comercializar por lá. E se você gosta do livro eletrônico, é só entrar no link da Amazon, né? E digitar lá Manual de Instruções para a Vida, ou Rovani Ferreira, fazer a busca, e você vai comprar esse livro por, acho que é R$17, alguma coisa assim. O e-book você vai poder ler no seu celular, no seu Kindle, no seu computador, em qualquer... Na hora, né? Na hora. Na hora, chega na hora. Né? E o livro físico chega depois de 15 dias, tá? Na sua casa, tá? Porque eu mando pelo correio mesmo. O custo de algumas árvores, né? Mas exatamente. Mas tem gente que prefere assim, então a gente atende todos os gostos. Eu falo que o autor, não, o escritor tem o direito, né, de escolher onde vai ler. Agora, o autor, ele precisa estar em tudo quanto é canal, né? Ele precisa estar no e-book, precisa estar no impresso, daqui a pouco no audiobook também, que está se proliferando, né? Então, faz parte do caminho. Ô, Vânia, nosso tempo está aqui Esses todos são projetos, assim, que audaciosamente eu já estou matutando aqui. Vou fazer um audiobook, vou fazer um curso online disso, porque tem muita gente me pedindo, quem não tem saco para ler mesmo, faz a aula gravada. Vou fazer um curso online de 7 semanas. O Bel Coutinho também. O Bel Coutinho aqui está pedindo um manual de instrução para a vida de filho. Então, muita coisa você pode aprender aqui, ó, como lidar com o outro, com o filho, com a criança interior também. A gente aprende a alimentar a nossa criança interior e ela conversa melhor com os nossos filhos, né? Quando a gente volta a conversar com nossa criança interior, a gente consegue entender muito melhor os nossos filhos. E aqui tem um monte de dicas sobre isso também. Pode ficar tranquilo. Muito legal. Inclusive para incentivá-los a ler, né? Que é difícil às vezes. Né? Exatamente. Tem gente que gosta e tem gente que ama e tem gente que não gosta da leitura, né? Mas o que eu achei legal que esse livro ele atingiu esses dois públicos, sabe? Eu fiz para pessoa, focando na pessoa que não gosta de ler, que não tem o hábito ainda, atingir esse público, as pessoas estão me dando retorno maravilhosos, mas atingiu outro público também, aquele mais erudito, mais intelectual. Eu estou feliz da vida, estou assim, insuportável depois disso. Quando ele atingiu aí, logo na primeira semana, na terceira semana de lançamento, ele atingiu o número 1 no ranking da Amazon. Nossa, eu fiquei insuportável.
Eu não podia me aguentar, ninguém me aguentava aqui dentro de casa. Eu printava a tela da loja da Amazon, primeiro lugar na categoria dele, lógico, né? Categoria de práticas ocultas, de ocultismo, de espiritualismo, de autoajuda. Mas fui com o primeiro lugar durante umas 3, 4 semanas. Eu sei que eu printei um monte, porque agora eu uso aquilo até nas minhas apresentações, eu mostro para todo mundo, foi primeiro lugar da Amazon, recorde de venda dos lançamentos. Então, eu estou assim, muito feliz, muito realizada, e grande parte dessa realização eu devo a você. Você que é meu editor e que me ajudou a materializar isso. Faz parte. Minha propósito é esse, né? Ajudar as pessoas a levarem as suas histórias e experiências para o mundo, né? Você falou essa questão aí de quebrou o pé, ficou 3 meses em casa e isso te obrigou a escrever, né? Hoje está todo mundo em casa hoje, né? Todo mundo poderia estar escrevendo, né? Em vez de ficar só consumindo entretenimento, consumindo diversão, poderia estar produzindo, né? Fazendo uma coisa produtiva, né? Exatamente. Fazer um livro que é uma coisa que deixa para as gerações futuras. E fica a dica, né? Porque a quarentena nada mais é do que esse tempo que o universo está nos dando para a gente mudar, né? A gente aprender o novo, a gente se reinventar. Foi o que eu fiz na minha quarentena de pé quebrado, e agora que a gente está tendo oportunidade riquíssima, né? A gente sempre reclamava, não tem tempo, correria, tem que não sei o quê. Agora não, agora a gente tem tempo. Faça alguma coisa com esse seu tempo, então, né? Faça alguma coisa útil para você, construa a sua vida. Quando a gente tem acesso às leis universais, essas 7 leis, a gente começa a perceber que nós somos os escritores da nossa própria vida. Nós somos os autores. A gente não precisa mais ser o personagem que é levado para lá e para cá de acordo com a ideia do outro. A gente pode ser o autor, aquele que escolhe, aquele que escreve a nossa vida. E isso é fantástico. Mas estudando o mentalista, a gente aprende isso. Estudando o hermetismo, a gente aprende isso. Maravilha. Aqui a gente preencheu a nossa quase 1 hora de live. Olha só, eu queria agradecer assim, imensamente, né, a sua participação, a sua disponibilidade, seu tempo de vir compartilhar com a gente aqui tanto conhecimento, né, a sua experiência, e agradecer mesmo de coração, né, pela sua participação, e deixo você aí com as últimas palavras aí para agradecer as pessoas que tiveram presente aqui. Que legal, legal. A gratidão é toda minha. Eu tenho um último conselho, gente. Seja curioso. Vá atrás das 7 leis. Não precisa ser necessariamente nesse livro. Tem muito livro escrito por aí. Esse aqui, ele é o beabá, tá? Mas seja curioso. Procure sobre hermetismo. Procure sobre as 7 leis universais. Porque com certeza você vai tirar muita coisa boa para a sua vida. Para melhorar a sua vida, tá? E para tornar a sua vida melhor, você torna a vida dos outros melhores, você torna o seu ambiente melhor, você torna a sua família, a sua sociedade, o seu grupo fica melhor quando você fica melhor. Então tenha curiosidade, seja curioso, vá buscar esse conhecimento, porque ele é nosso. Hoje nós temos o direito de saber sobre isso. Antigamente não tínhamos. Antigamente isso tudo era tolhido, era guardado as 7 chaves. E hoje nós estamos atingindo um nível consciencial que já nos é permitido ter acesso a esse tipo de conhecimento. Então, paga para ver. Entra atrás dessa informação e corre atrás da sua vida, que ela pode ser boa demais e o mundo é bom. Tá bom? Maravilha. Beijo grande. Gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão, Eldis. Beijo para todo mundo. Obrigado a você, obrigado a todos os participantes aí. Tá? Muito obrigado a todo mundo aí. E as lives estão disponíveis aqui no meu Instagram, só na TV IG ali, é só clicar, escolher e assistir, tá bom? Agradeço a todos a participação, um abraço.